Agora para falar de um tema que atinge produtores rurais de várias partes do país, em especial no Centro-Sul brasileiro. No estado de Mato Grosso do Sul, essa situação não é diferente e ela tem mostrado um cenário de forte preocupação para a produção de soja e para a produção de milho. Isso está muito relacionado ao clima, à seca e à disposição, de água no solo. Pensando nisso, um grupo de produtores, pesquisadores entregaram nesta semana ao governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, um levantamento que mostra o cenário dos últimos 6 anos, então 12 safras, e por que essa safra 23-24 ela foi tão complicada e traz ainda cenários de muito alerta para os produtores sul-mato-grossenses, sobre o aspecto de produção e também de rentabilidade. Aí eu falo do estado inteiro. Para falar desse tema, eu tenho 2 convidados aqui nos nossos estúdios. Eu recebo aqui o Irineu Busato, que está aqui conosco, produtor rural, e o Ronei Pedroso, que é agrônomo e também está à frente de uma instituição de pesquisa aqui do estado. Obrigado por estarem conosco aqui no canal do Boi. Uma boa tarde, sejam bem-vindos. Vou começar perguntando a respeito desse levantamento. E é um estudo que foi feito, imagino que com os dados que a MS Integração realizou, também outras instituições, o que esse estudo mostra e que o governador, quando abrir e ler, ele que pediu para criar um grupo de trabalho, o que ele vai encontrar por lá? Fabiano, boa tarde a todos. Esse estudo ele foi demandado pelos produtores rurais. Existe já de alguns 2, 3 anos para cá, a percepção do achatamento da margem do agro como um todo, em função de clima, em função de custo de produção, em função de preços de comercialização, mas nós não tínhamos até o momento um produto, que pudesse materializar essa situação e poder realmente levar para frente, tentar demonstrar um pouco em números financeiros, e para tentar buscar alguma medida, buscar realmente uma visibilidade maior pela situação financeira do agro. Então esse produto, esse estudo, ele veio realmente para fazer o levantamento do resultado financeiro, do sistema de produção de soja e milho safrinha no Mato Grosso do Sul. Nós utilizamos dados de instituições oficiais, como a ProSoja, FamaSul, alguns números da Embrapa, pegamos alguns números da MS Integração. Importante a gente considerar que essas são as instituições oficiais, essas 3 primeiras, então elas têm um respaldo técnico maior para você realmente apresentar um número desse. E nesse estudo, como nós já temos uma visão de que esse fato ele vem ocorrendo nos últimos anos, tomou-se como critério dividir os 3 últimos anos, ou seja, as 6 últimas safras, em comparação com as safras anteriores, dentro do mesmo período. Então o estudo ele foi dividido em 2 triênios, primeiro triênio e segundo triênio, último triênio e penúltimo triênio, e ficou muito bem claro, ficou muito bem evidenciado esse novo momento que o agro passa. Então realmente ali começou através desse estudo, ele teve uma similaridade, uma aproximação muito boa com o que nós estamos vendo a nível de produtor. Houve sim um achatamento da margem financeira do produtor nesses últimos anos, em comparação a anos anteriores. E o achatamento dessa margem, num primeiro momento, nós entendemos que ela pode ser atribuída ao clima. Mas nós fizemos alguns outros comparativos, olhamos custo de produção, olhamos preço de comercialização de grãos, anulamos o efeito produtividade e verificamos que não é só clima. Então, portanto, por mais que o Mato Grosso do Sul ele tenha condições favoráveis no norte nesses últimos anos e desfavoráveis na região centro-sul, nós entendemos que praticamente todo o estado acabou sendo impactado por condições de mercado. Mas a região centro-sul do Mato Grosso do Sul, ela foi potencializada pelas perdas de produtividade devido às condições climáticas adversas. Como, por exemplo, a região sul do estado produzindo aproximadamente 14 sacas de soja a menos por hectare e ano nos últimos anos. E 6 sacas de milho na média nos últimos 3 anos. 14 sacas de soja nos últimos 3 anos, 6 sacas de milho nos últimos 3 anos. Menos que a média. A menos que a média que essa mesma região obtinha em períodos anteriores. Então, aliado ao aumento de custo de produção, aliado a uma perda, de uma desvalorização das commodities e potencializado
pelo clima na região centro-sul do Mato Grosso do Sul, nós conseguimos entender melhor a real situação do agro, né, principalmente do sistema produtivo de soja e milho do Mato Grosso do Sul. Busato, você é um produtor tradicional aqui da região, principalmente de Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Eu vou trazer alguns dados atuais. Recentemente a ProSoja trouxe já as perspectivas para 24 e 25 e ela mostra um dado alarmante. Produção média no estado inteiro, abaixo de 52 sacas, não chega a 52, um custo de produção em 48. Ao mesmo tempo, a gente tem uma estimativa de produção alta na América do Sul, principalmente no Brasil. A demanda não cresceu tanto assim, o dólar recuou e você tem todos os motivos do mundo de ter uma rentabilidade menor e um custo que, apesar de em reais falarem que está mais baixo, em bolsas ele é mais alto. Como é que vocês têm trabalhado nestas últimas campanhas? Olha, é muito difícil a gente pôr isso. Esse trabalho que o Ronei fez, a MS fez, deu para ver como é que está a realidade. Quer dizer, o custo nosso tem aumentado muito. Você falou, por exemplo, que a produtividade de 52 com um custo de 48, né? Só que na realidade é muito mais do que isso, porque a gente vem trazendo um custo de lá de trás, que isso nos impacta muito, que é a prorrogação de conta. Nós não conseguimos quitar nossas contas lá para trás, né? Por causa de produtividade, por causa de custo elevado. A tecnologia nossa na agricultura hoje, ela tem evoluído muito. Aí evoluiu a tecnologia, mas isso tem um custo para ela evoluir tanto, né? E a produtividade tem subido, mas o custo foi muito maior do que essa produtividade. Então, o que a gente está fazendo? A gente está manipulando um pouco esses dentro da lavoura lá, mas é muito difícil a gente conseguir continuar dentro do agro hoje, né? É muito pesado isso. E isso tem respaldado, e como está a situação de todos os agricultores aí que teve, a maioria, quem estava bem capitalizado, hoje ele já enxugou, ele já não está mais com esse capital. Ele não está preparado para um cenário tão desafiador como a 24, 25. Ele ainda está bem, eu falo isso, ele ainda está bem, mas ele já descapitalizou bastante. E o cara que estava mais ou menos, o que estava mal, esse está bem mal, porque ele vem prorrogando uma conta com juros de 15%, 18% ao ano, que o agro não está, que a lavoura não está se pagando isso, não tem jeito, não tem. Ele prorroga uma conta com a revenda, com a cooperativa, com um banco, e vai buscar mais dinheiro vai buscar mais dinheiro nas instituições financeiras, e que ele não está dando conta mais. E isso ele está sentindo, já tem muitas áreas, eu falo muitas áreas que não vai ser plantada esse ano, né? É lógico que não é um número muito grande, mas o ano que vem vai ser muito pior, isso não tenho dúvida. Busato, em relação aos produtores, principalmente os que são arrendatários, o que você tem visto no Mato Grosso do Sul em relação ao cultivo? Porque cenário, ele já é absolutamente desafiador para quem é proprietário. Para quem arrendou terra, o cenário fica completamente adverso, né? Você não teria como trabalhar. Como é que está esse cenário para quem é da sua região? Se falar em arrendamento, anos atrás, há 4, 5 anos atrás, a agricultura estava num patamar bom, vamos supor assim, né? Então, com isso, tudo subiu máquinas, subiu valor de arrendamento, as coisas subiram porque estava dando capacidade de pagamento. Nos últimos 3 anos, 4 anos para trás, aqui, mudou a coisa. E o arrendamento está alto. É aquilo que você falou, está muito difícil para se pagar a renda hoje nos valores que está. É muito difícil. Então, a gente já vê gente entregando áreas, o proprietário de terra já está se conscientizando que não dá mais para cobrar os valores que ele estava cobrando, só que isso vai demorar um pouco, viu, Fabiano? Vai demorar um pouco, não vai ser assim esse ano para o ano que vem, porque tem contratos ainda que estão em ativa, né, que estão ativos para mais 3, 4, 5 anos. Mas lá na frente, não tenho dúvida que esses caras que estão pagando renda cara, ou então que não estão em áreas muito produtivas, né? Que eu falo assim naquela região que os caras foram abrindo, que os agricultores foram abrindo, na região de Bela Vista, na região de Bonito, essas regiões mais da fronteira, que são terras tão produtivas quanto uma região do centro, né? Esses caras vão sentir mais. E ela está, cada dia, arrochando essa situação para todos eles, né? Pensando na pesquisa e o que foi apresentado ao governador, né, que ele sugeriu, inclusive, a criação de um grupo de trabalho. Como é que esse grupo de trabalho está sendo formado
e o que vocês esperam dos resultados, porque o diagnóstico, ele existe. Está alertado, os produtores sabem, tem um produtor rural aqui com a gente, sabem disso muito bem. Como agir agora, tendo em mãos o documento e um grupo criado? Então, esse trabalho, vou pedir para os atos complementar para mim, ele se iniciou tem alguns dias, realmente sobre esse sentimento do produtor, as dificuldades que ele vem passando, né, para poder cumprir suas obrigações. E houve uma primeira reunião em Maracaju, para a gente discutir esses primeiros números, né? Então ali realmente conseguimos enxergar que precisávamos levar para cima isso, então conseguimos audiência com o governador foi muito atencioso, foi muito sensível realmente a esse momento, inclusive ele tem uma experiência também grande no agro. O deputado Paulo Corrêa também acatou essa causa dos produtores em função realmente desse momento. Isso já passou por dentro da Assembleia. E as coisas começaram a acontecer, Fabiano. Nós entendemos o seguinte, não seria justo pedir perdão de dívida do produtor, não é isso. De fato, o momento, a pressão de mercado e as condições climáticas corroboraram para isso. O produtor hoje ele precisa de tempo. Nós entendemos que tudo no mercado busca o equilíbrio. Então, assim como as margens em algum momento estiveram boas, uma hora essas margens iriam se achatar. O que aconteceu é que o clima realmente potencializou isso e trouxe para o Mato Grosso do Sul uma situação muito difícil. Mas bons momentos virão. Nós temos que entender isso. E o mais importante, buscar de alguma forma que o impacto que está acontecendo no agro, ele não se transmita para toda a sociedade, para toda a economia do Mato Grosso do Sul. Há uma preocupação muito grande, porque nós acabamos de finalizar os resultados da safrinha. O produtor rural ele está pagando ainda seus compromissos da safrinha 2024. A ProSoja, na semana que vem, vai divulgar os números de produtividade da safrinha 24. Os números não são nada bons. Então, isso aí reforça, né, o agrave, né, da situação. Nós estamos esperando o momento em que essa situação ela vai começar a mudar de direção, correto? Não aconteceu agora na safrinha 24, que era a expectativa do produtor, ter um bom resultado, e isso não aconteceu. Temos expectativa agora da safra 24-25. Quando nós olhamos no curto prazo, né, os resultados dessa safra, nós já vimos carregando um custo de produção relativamente alto e uma perspectiva de preços para colheita não muito boas. Como você diz, né, nos programas anteriores, né, a pressão sobre o mercado de soja realmente é muito grande. Então, nós vamos ficar mais uma vez na mão do clima. E o clima, ele é incerto ainda. Então, o clima vai determinar, né, como que o produtor vai desempenhar nessa próxima safra. Houve já algumas situações no passado parecidas com o que está acontecendo no Mato Grosso do Sul. 1996, 2004, 2006, né, Busato? Isso. Lá em 2000, aí eu vou deixar para o Busato, pela experiência que ele tem, comentar um pouco isso, mas foi criada uma política de securitização, sabe, de uma forma que esse passivo que você tem no curto prazo, que é a situação do produtor no Mato Grosso do Sul, ele vira um ativo a longo prazo. Né? Então, passivo a longo prazo, ativo a longo prazo, eu não sei dizer o termo correto agora, mas alivia o caixa dele, de forma que ele pague os custos financeiros dessa dívida e ele tenha tempo, né, desses bons momentos que a gente espera que aconteçam nos próximos anos, para poder ir amortizando, sabe, esse compromisso que ele tem no curto prazo. Então, o problema do produtor é em função desses últimos anos, que gerou um passivo financeiro relativamente alto para ser cumprido agora. Então, um caminho talvez que seja essa postergação desse passivo que ele tem a longo prazo. O agravante de tudo isso é o custo financeiro. Nós, inclusive, temos acompanhado, sabe, o noticiamento disso. O custo financeiro ele acaba sendo potencializador dessa situação. Porque se você buscar jogar o endividamento que se tem para frente, através de títulos de tesouro, por securitização, nessa linha, o custo financeiro que está hoje, ele vai matar o produtor lá na frente. E tem mais um detalhe, que já existe algumas ações, já existe alguns movimentos, sabe, para poder mitigar um pouco esse problema que está acontecendo. Mas se avaliar com critérios técnicos, realmente, talvez que essas medidas, elas não conseguem resolver o problema porque elas continuam postergando para curto prazo. Então, por exemplo,
um alongamento do custeio, né? Vamos falar assim, você pediu para prorrogação do custeio para o ano que vem, você está jogando problema para o ano que vem e está se aumentando o teu custo financeiro para essa safra. Então a gente precisaria buscar um caminho diferente do que está sendo feito agora. Um arrolamento financeiro bancário. Até para a gente encerrar, Busato, se eu não estou enganado, foi na safra 5-6, tivemos uma quebra bastante forte. No Brasil inteiro, aqui nós tivemos uma quebra para a soja, mas milho quebrou terrivelmente no país todo, né? Nós tivemos ali até uma mudança de mercado naquela safra. Como que foi resolvido? Como é que o produtor conseguiu se resolver naquele momento? Olha, é uma diferença muito grande da época para hoje. Na época a gente estava devendo, o agricultor devia, havia protestos, protestos e tal, foi resolvido, teve umas prorrogações, o banco prorrogou, o juro era as menores. Então, porque o agricultor é muito volátil com aquilo que ele trabalha. Ele tem problema de clima e tem problema de preço. Agora há pouco tem uma entrevista que você estava fazendo com um cara, você viu quanto é que ele estava falando, preço de soja, por causa de dólar. Então, é mercado, é dólar. Isso é muito volátil dentro da agricultura, né? Nós tivemos soja com 170 reais a saca e soja hoje a 110. Quer dizer, a diferença é muito grande. O cara fala, você ganhou muito dinheiro na época. Não, se ganhou, mas o custo também era muito alto. E esse custo, ele diminuiu, mas mesmo assim ele está muito alto hoje. Para se produzir uma saca de soja hoje, é muito maior do que se produzia lá, a diferença lá em 2006, 2007.